Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a arquiteta Luciane Zanini. Seja muito bem-vinda, Luciane. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Olha, o prazer é todo nosso. É sempre muito bom a gente poder ter aqui profissionais de alto gabarito contando a sua história. Mas isso é uma coisa que nos honra e nos deixa muito feliz também. Muito obrigada. De novo, muito obrigado por ter vindo. espaço. Mas vamos do início? Vamos. Vamos. Então, conta pra mim. Quem que é a Luciane? A Luciane Zanini é mãe, primeiramente. Isso é importante, né? As prioridades da vida tem que ser bem colocadas, né? E eu sou arquiteta também, arquiteta e designer de interiores. Isso é o que eu faço, meu trabalho. E sou uma pessoa muito sempre comunicativa, interessada em aprender novas coisas. Essa sou eu. Olha que legal. E você falou coisas que são muito complementares, né? Porque o nosso profissional e nossa responsabilidade no pessoal, eles estão totalmente conectados. Então, a sensibilidade que você tem para um, que você tem para outro, como você navega nessa área, é uma forma que ela engrandece cada vez mais os projetos. Sim. Né? E cada vez mais a sensibilidade também que você tem com o cliente, porque o seu cliente também tem filho, né? Acredito que na maioria das vezes, né? Sim, sim. A gente pensa os espaços... antes de pensar os espaços, a gente pensa nas pessoas, né? Que vão ocupar aqueles espaços, né? Sem dúvida. A arquitetura, ela entra na vida das pessoas como uma forma de pertencimento, né? Sempre que a gente vai a algum lugar, a gente reconhece a arquitetura como algo cultural, que um povo ali se estabeleceu e construiu, e isso não é diferente dentro das casas também, né? Então, a arquitetura ela funciona muito dessa forma, né? Como uma ferramenta de pertencimento, de criar história. E quando eu falei que eu primeiramente sou mãe, a gente já remete àquela situação da vivência, do cotidiano, do dia a dia que todos nós temos, total, né? Completamente. E poder projetar para pessoas, levando em conta justamente o estilo de vida, esse cotidiano é muito legal. Olha, isso que você falou é maravilhoso. Porque realmente, né, quando a gente para pensar na arquitetura, muita coisa vai definir um povo. Né, vai definir uma região, né, uma comunidade. E a arquitetura é uma delas. Né, e é uma coisa que, às vezes, foge do nosso ponto. Né? Você fala, poxa, você vê até bairros de São Paulo mesmo, que você tem uma arquitetura, você pega lá a região da Moca, por exemplo, a própria Pompeia, que é onde a gente está. Sim, né, Liberdade, por exemplo. Né? Você tem uma energia ali que envolve totalmente a arquitetura. Sim. E que mexe muito com o lugar, né? Sim. Toda a arquitetura ela nasce com base nessa questão cultural mesmo de quem vive ali, né? É uma construção, literalmente, né? Uma construção, uma edificação, mas que expressa o pensar de um certo povo, né? Olha, e isso quando a gente traz para dentro da casa, aí de também, uma família. Exatamente. Isso acontece no macro, nas cidades, mas porque acontece no micro, dentro das casas. E depois isso vai se expandindo, né? Não, e você sabe que, assim, uma das coisas que, falando de arquitetura de povo no geral, né, eu acredito que sempre tocou muito as pessoas aquela arquitetura japonesa, né, de você ter as portas de papel, né? E sempre foi uma coisa muito distante da gente, porque quando a gente olha a americana, nós temos certa similaridade, a europeia também, nós temos muita herança deles, né? Sim. Então, não é uma coisa. Agora, quando a gente vai para a asiática, a gente já começa a ter uma diferença cultural sendo aplicada na arquitetura, que você consegue, mesmo sem nenhuma formação, você consegue ver uma diferença grande, né? O fato de o pessoal comer em almofadas ao invés de cadeira. Né? Não sei se isso é uma realidade geral, mas é o que a gente vê na TV. Pelo menos, né? O povo oriental, eles têm hábitos culturais completamente diferentes dos nossos. Isso interfere diretamente na forma que eles projetam. Sem né? dúvida, sem então, dúvida. Essa questão, por exemplo, de sentar em família, né? Todos juntos, não ter exatamente uma mesa, ter todos ali se sentarem para compartilhar a refeição, né? Isso impacta diretamente no tipo de mobiliário, por exemplo, que vai se pensar, ou as mesas baixas, ou às vezes sem mesa, a questão dos tatames. Então, a
A arquitetura oriental, ela é muito diferente da nossa. Quando entra nas casas, por exemplo, tem-se o hábito de tirar os sapatos, né? Isso é muito forte nas famílias orientais. Isso, E mesmo total. aqui no Brasil. Eu vejo muito isso na Europa. Né? Mas no Brasil também. Eu tenho Olha. alguns amigos de descendência oriental e que a Que prática também... é essa que também. legal! Olha. E eu já fui fazer projetos para clientes orientais e que um dos pedidos, por exemplo, é muito curioso, né? O banheiro, o piso do banheiro, eles queriam com seixos, que é uma espécie de material, umas pedras que tem um determinado formato, quase que arredondado assim, e o assentamento ali com argamassa, mas ele traz uma experiência sensorial, ele massageia os pés enquanto você está no banho. Olha, isso para ficar no próprio... Dentro do box mesmo? Dentro do box, né? Claro que tem todo um tratamento especial. E outra coisa comum deles pedirem são sapateiras, chapeleiras na entrada, porque eles precisam deixar os sapatos, os objetos, porque eles não entram em casa com sapatos. Isso é da cultura. Então, isso impacta também a cultura das pessoas, de um certo povo, também impacta na forma que a gente vai projetar. Né? Não, completamente. Isso que você falou do banho, eu já estou imaginando aqui. Deve ser super legal. A gente trabalhar com iluminação também é uma coisa que vem, né, também para diferenciar os projetos, mas essa questão sensorial é muito presente na cultura oriental. Que legal. Nos objetos. Eu já estava me imaginando, tanto a questão da parte de tirar os sapatos, por exemplo, que tem... que é mais comum da gente ouvir. Eu já ouvi algumas teorias, não sei se a oriental se enquadra mais nessa linha, né? Porque eu tenho parentes que moram na Europa e a questão da neve vira um problema dentro de casa. Então, você tem aquele anticorredor, às vezes, uma pequena sala para você deixar as coisas, e aí você entra já na sua casa quentinha, com calefação e tudo mais, né? Agora, o clima é outra coisa, Total. Né? Que importa para determinar um projeto. Você vai projetar uma casa no Nordeste, outra no Sul. Materiais precisam ser diferenciados. O clima tem um papel importante, um desempenho importante também na hora de projetar, porque você vai aplicar os materiais mais corretos para aquele clima, né? Vai levar um monte de coisas em consideração, como, por exemplo, dilatação de madeira, dilatação de concreto. Um vai ter lareira, outro vai ter que ter um belo ar-condicionado, né? Exatamente, sistema de ar-condicionado. Ou até se a pessoa não quer usar o sistema de ar-condicionado, mas usar um outro sistema de refrigeração pela própria construção, pelo próprio tipo de construção. Enfim, os materiais usados são muito diversos, né? Então, o clima também é outra situação que interfere aí na forma de projetar, né? E me diz uma coisa, o que de todas essas coisas que interferem o início do projeto, né? Porque aqui a gente está falando num pré-projeto, né? Numa análise preliminar, né? O que você diria que foi a coisa mais diferente, mais desafiadora que você pegou e falou: poxa, eu tenho que entender, talvez eu tenha que entender melhor como isso funciona para realmente trazer uma solução nova aqui para atender esse caso? Eu acredito, assim, já tive vários desafios, né? Os mais comuns são projetar mobiliários com funcionalidades e usos bem específicos, né? Mas acho que o que foi mais desafiador foi projetar um quarto, né, para um mini cliente. Eu costumo falar de mini cliente, né, que ele queria a gente teve que fazer uma espécie de parque de diversões. Olha! Dentro do quarto, né? Assim, eu digo parque de diversões, mas assim, a cama suspensa, com bancada embaixo, escada, corda de escalada, e tudo isso envolve segurança. Também, que é outro item que a gente tem que realmente prestar muita atenção a toda norma que é vigente, né, para projetar não só estruturas, mas mobiliário também, né? Até quinas, né? Tem que tomar muito cuidado nesse caso, principalmente com os mini clientes, que são importantíssimos. A gente tem que pensar, né? A gente pensa igual aqui, por exemplo, a porta dos fornos é um exemplo. Se eu tiver uma porta de fogo, um fogão com
uma porta de baixa qualidade, uma criança ou um mini cliente coloca a mão, poxa, pode machucar um pouco mais sério. Uma coisa tá quentinho, deu um susto, ficou um vermelhinho, qualquer coisa assim, mas não machucou efetivamente, né? Sim. Outra coisa é, poxa, você ficar em carne viva, alguma coisa ali, eventualmente até pode criar um trauma ali na criança. É um lado que a gente também tem que tomar cuidado em equipamento e imobiliário total também, né? Então, assim, acho que, como eu falei, tive vários desafios, mas acho que esse foi um desafio mais, assim, o que eu mais aprendi, né? Porque não é muito comum, né? Alguém querer uma cama suspensa. A gente fica muito naquele tradicional. Faz um quarto mais infantil, voltado, né, para as crianças, mas uma coisa muito diferente, né? Com rede para pular, com escorregador, com corda de escalada. São desafios que falam, como que eu vou fixar isso? Como é que vai ficar a estrutura dessa cama para a criança poder subir, brincar e realmente se pendurar sem ter nenhum problema, né? Sem cair, sem ter uma queda. Então, e eu penso muito nisso, né? Quando eu estou pensando num projeto, eu tento visualizar assim, tá, como o espaço vai ser ocupado? O que vai acontecer aqui dentro desse espaço? Eu vou para onde? Eu movimento por onde que eu vou passar? Onde vai ser a circulação? Então, antes do projeto existir, eu já penso nesse fluxo todo, né? Olha só. Porque o fluxo realmente vai ser outro ponto, que a gente tem, que a gente precisa analisar, né? Dentro de qualquer projeto, por mais que seja um espaço pequeno. Sim. Eu tenho que projetar nele o fluxo é mais importante ainda, né? Quando você tem espaço, o fluxo fica mais simples, né? O desafio é menor, né? E ainda mais se tratando de criança, que vai precisar fazer aquilo de uma forma natural, não vai precisar ter que pensar demais. Não, eu tenho que pegar aqui, abrir essa tampa para fazer isso, para fazer esse movimento. Não, a coisa acontece naturalmente. Então, tudo isso tem que ser pensado e analisado antes do projeto ser, de fato, aprovado. Não, e ali você tem mais um elemento extra. Além dessa questão de ser automático, de ser natural, você tem a parte lúdica da criança, né? Porque, querendo ou não, me imaginando aqui, sendo uma criança e tendo uma cama suspensa com uma rede para eu me jogar, eu já tô sabe, o que você cria ali de desenvolvimento na coisa, a fantasia, a brincadeira, incentivar a imaginação. O quarto vira um brinquedo. Exatamente. Né? Torna um espaço de bem-estar, ou seja, a criança ou adulto, se for um espaço para adulto, vai se sentir bem naquele lugar, né? Naquele local. Vai realmente ter prazer de ficar ali. Né? E a gente tem que avaliar, é outra coisa que a gente avalia também, né? Porque a pessoa está ali, chama um profissional de arquitetura, enfim, para desenvolver o projeto, ele está querendo não só soluções para o espaço, né? Também, isso também passa por isso também. Soluções de armazenamento, que é os mais comuns, né? Eu preciso de armário para isso, eu preciso, né, de uma bancada para trabalhar, eu preciso da bancada da cozinha e tal. Essa se refere às questões básicas e funcionais que uma casa vai precisar ter. Mas também passa por um outro ponto, que é o ponto do bem-estar dele dentro da casa, né? Porque ele vai passar uma boa parte do tempo lá, né? Especialmente os que trabalham em casa, nem todos têm essa condição, muitos trabalham fora, mas a casa é o lugar que eles vão voltar, que a família, que as pessoas vão voltar. É o lugar que você vai recuperar energia também. Exatamente. Né? É o lugar que você tem que ter paz, tem que ter harmonia, tem que ter, sabe, a coisa positiva, a tranquilidade do dia está na sua casa, né? Então, eu acho que passa por isso também. Fazer um bom projeto passa por ouvir seu cliente, por entender as necessidades dele, por realmente ter uma escuta. Eu acho que ter a escuta é um ponto principal para entender o que o seu cliente deseja e como você vai desenvolver aquele projeto. Bom, essa parte eu concordo em todos os pontos. Justamente porque, como eu falei, mesmo na hora de escolher produto, isso é exatamente o que a gente faz. Sim. Porque assim, não adianta eu colocar um produto só porque ele é bonito ou só porque o cliente quer.
né? Eu tenho que entender como esse cliente vai usar esse produto para saber se ele realmente é adequado para isso. Sim, sim. Né? O cliente pode querer um produto o mais bonito que seja, mas se esse produto não enquadrar com o que ele precisa, a gente vai direcionar. Né? Vai mostrar onde é que é o caminho. Isso seja para o produto mais barato, mais caro, não é esse o ponto. Sim, mas é verdade. o ponto do o cliente chegar em casa e poder fazer a comida dele do jeito que ele precisa, que ele está acostumado, que ele gosta, esse é o sinônimo de realização para a gente num projeto. Sim. Né? A casa vai estar impecável, a casa vai estar bonita, tudo vai estar funcionando, tudo vai estar incrível. E assim, ele vai colocar as coisas dele no forno para fazer, o forno vai ser rápido. Né? Se ele gosta de fazer pão, ele vai ter um forno a vapor lá, simples dele mexer e efetivo. Se ele gosta de fazer muita comida para a família inteira, e isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu trago para mim. Eu adoro cozinhar. E cozinhar para mim me relaxa. Então, às vezes eu tô num... É uma atividade de... Normalmente, o cozinhar, o ato de cozinhar é um ato de desestressar também, Exato, né? Exato. Para mim, eu não tenho nada... Sabe assim, poxa, o pessoal vai vir, vamos para casa assistir um jogo. Poxa, eu fico feliz pra caramba. Eu vou fazer uma comida para meus amigos, para quem estiver comigo. E isso me relaxa. Só que assim, eu tenho o equipamento certo para isso. Sim. Né? Se o cliente tiver também... O equipamento ajuda. O equipamento certo. Mas, óbvio, tem tudo isso a ver. Se o fluxo tiver ruim, você não vai conseguir ter um resultado bom independente do equipamento. Né? Independente do equipamento, você vai conseguir ter um produto que não vai entregar. Né? Agora, se você consegue vincular as duas coisas, que acho que é um momento em que a gente está agora, né? Que é trazer os equipamentos, eles estão melhorando muito, cada vez mais em design. Sim, tecnologia. Né? Nem se fala. Em fala. todas as áreas, né, da obra, né? A tecnologia está muito presente, né? Sim. Não, e nos equipamentos, então? Não, isso, graças a Deus, a gente consegue desenvolver, né? E isso é um ponto que a gente tem muito acesso com a maioria das fábricas ao desenvolvimento também dos projetos, dos projetos de produto mesmo, né, das funcionalidades que vão ter, para a gente entender o que faz sentido ou o que não faz. Sim. Né? Por exemplo, poxa, faz sentido ter uma cervejeira grande, uma adega Trizone, né? Faz sentido eu ter um umidor de charutos em casa? Eu vi esse equipamento, é muito interessante. É muito legal, né? E por exemplo, esse foi um caso extremamente comum. Por quê? Um umidor de charutos, ele não precisa ser um umidor de charutos gigantesco. A gente está falando de a gente até vai ter alguns modelos que estão saindo para um número maior de charutos, mas você vai ter ali aquela área de jogo, aquela área de você fumar mesmo o seu charuto. Você vai ter uma adeguinha pequena para combinar, uma cervejeira pequena para combinar, né? Uma cafeteira de embutir para combinar junto com o dispenser de vinhos. Então você tem tudo isso para se conectar. E você falando isso, outra coisa interessante que a gente tem que perceber, né? É a composição que a gente faz. Sim. Com o todo, tanto com os equipamentos, porque aquilo vai compor o ambiente, né? Então, acho que, como você falou, pensar em como compor todos esses equipamentos de maneira harmoniosa, né? E eficiente, e que você possa se utilizar ali da tecnologia que ele entrega, nossa, é muito perfeito. Eu sou, olha, a gente graças, isso é muito legal, né? Porque no nosso trabalho a gente tem uma oportunidade muito legal de sair da rotina sem nem perceber. É verdade. Porque todo dia a gente está vendo um projeto novo, obviamente, com excelentes profissionais. Sim. Que tem, cada um vai trazer uma essência diferente para o projeto. Então muitas vezes a gente vê um mesmo produto sendo aplicado de formas diferentes, completamente diferentes. Assim, você pega, nós tivemos um em específico que quando eu ouvi, eu achei que ia ficar esquisito, né? Eu vi de forma preliminar. Quando eu vi o 3D, eu falei, tá incrível, né? Era um cliente que ele tinha, assim, a casa dele era assim, brutalista completa. Sabe? Era tubo aparente, parede com... Muito cinza, muito preto. Não, parecia era aquela coisa de indústria mesmo. Só pra você me dar, tinha uma porta de ferro que dividia dois ambientes. Certo. Então você apertava um botão, descia uma porta, igual que tem na loja aqui. Porta de ferro automática que descia. Então tinha toda essa essência da coisa. Né? Eu não me recordo com que o cliente trabalhava, mas era alguma coisa no sentido de aço também. Tinha uma história ali de família também e tal. E aí a gente colocou duas adegas, que
porque o cliente gostava muito de vinho, Uhum. no meio de uma parede. Então, assim, era parede, era concreto, 2 adegas e concreto. Concreto. Eu olhei e falei, vai ficar esquisito. Eu vi o projeto, eu vi no 3D, ficou Tem incrível. que confiar no processo. Ficou incrível. Né? Tem que confiar no processo do Exato. arquiteto. Né? E essas horas, o que a gente fala? A gente vai apoiar. E a gente, obviamente, quando a gente, como a gente tem muita intimidade com muitos dos nossos parceiros, a gente vai falar o que a gente achar. Falar, cara, você tem certeza disso aqui? Você não acha que vai ficar assim? Não. Já pensei nisso, já vi. Você fala, ótimo. E às vezes um toque desses pode abrir os olhos do arquiteto e falar, pode ser que fique esquisito mesmo. Às vezes você coloca do outro lado, vai ficar melhor. E essa troca, ela só engrandece o projeto. É verdade. Né? Então é maravilhoso. Esse uma prática assim que eu também tento sempre preservar, né? Que é a da escuta, não só do cliente, mas também do fornecedor, porque normalmente o arquiteto ele é mais generalista, né? Ele tem que cuidar de várias áreas ao mesmo tempo: a iluminação, revestimento, pedra, eletrodoméstico, móvel solto, uma infinidade. Planejados, piso, elétrica, hidráulica. É uma série de etapas, muita coisa dentro, às vezes até de um projeto bem pequeno. Você vai fazer a reforma de um banheiro e de uma cozinha. Vai ter todas essas áreas vai ter na sua proporção. Né? Você vai ter ali o projeto de iluminação, elétrica, ar-condicionado, automação, enfim. E a gente tem noção, né? A gente tem realmente algum conhecimento sobre todas essas áreas, mas às vezes não, sempre o teu parceiro, o teu fornecedor, ele tem uma expertise muito maior, e ouvir ele é essencial para que o negócio dê certo, né? Concordo totalmente. Se a gente não ouvir, não exercitar essa prática, a gente corre o risco, né, de realmente colocar tudo a perder, né? Porque não está ouvindo o outro. Né? E o que você diz que, assim, além dessa parte de ter essa troca, o que você diria que é essencial para um fornecedor ser um parceiro, ser um bom parceiro? Porque a gente sabe que, assim, o cliente às vezes tem essa coisa de vai ficar mais caro e tudo mais, e às vezes realmente o valor pode ser um pouco acima mesmo, mas porque tem uma estrutura envolvida. Né? Você tem toda uma estrutura logística. Às vezes o produto pode ser até o mesmo, mas você tem uma estrutura logística, uma estrutura de instalação, uma estrutura de preparação, pós-venda, ou seja, uma série de elementos que vão trazer para o cliente final uma segurança que ele não necessariamente vai ter em outro lugar ou com uma outra coisa. O que você diria que são os elementos principais para um fornecedor ser aquele bom fornecedor para se trabalhar? Eu acho que realmente ter confiança, né? Ter essa confiança no fornecedor, e ele tem que ter comprometimento com os prazos, principalmente. Sem dúvida. Porque muitas vezes a gente... Eu não gosto de dizer que a gente vende sonhos, né? A gente vende realizações, talvez? Realizações, né? Pode ser. Porque o sonho dá uma conotação de, às vezes, uma coisa muito distante, né? Que talvez nunca aconteça, né? Não sei. Mas eu gosto de dizer que a gente tá trabalhando ali com realizações, com ideias. E se o parceiro, o fornecedor, realmente não estiver comprometido em tornar isso realidade, a nossa vida fica bem difícil. A vida do arquiteto, do cliente também. Então, eu acho que ir até o final, sabe? Essa coisa de pegar na mão e não soltar. Né? E eu acho que, para mim, isso é essencial. O fornecedor, o parceiro que não é só na hora ali que relacionamento, de vender, né? De relacionamento é muito isso, né? Você cria o seu relacionamento, mas acho que manter o relacionamento é o mais difícil. Com certeza. E como se mantém um relacionamento? Com confiança, com trabalho, com empenho, com respeito, é isso aí. Exatamente. Então, acho que é uma coisa que também a gente vai notando e percebendo ao longo do tempo que a gente passa com aquele fornecedor, enfim. Mas eu acho que o comprometimento mesmo com o cliente, com o projeto e até o final, para mim, é essencial.
Não, eu assino embaixo do que você está falando, mas assim, com todos os pontos. Porque isso é fundamental para você ter qualquer empresa. Sim. Não é nem só no nosso mercado. Sim. Né? Além desses outros pontos, eu coloco mais um, que é a transparência em absoluto. Sim, a transparência no processo, é verdade. Porque o que acontece? Uma coisa é quando você tem uma situação de temperatura e pressão controladas. Né? Então, assim, vamos escolher esses produtos, pega no estoque, guarda, tem que guardar, vamos guardar 6, 7 meses para entregar lá quando for. Tá tudo certo. E você tem situações que são, eu quero um produto sob encomenda que vai ser fabricado depois que for fechado, lá na Itália, numa cor específica. Vem para cá, a gente tem elementos que tem que ser muito bem claros. Fala, olha, a gente precisa considerar aqui 4 meses para trazer. Sim, né? tem que deixar isso claro no processo. Exato. E ter planos B também. Plano B, plano C, porque, por exemplo, nós tivemos um caso aqui, a obra não teve problema nenhum, porque nós tínhamos prazo para isso. Mas é importantíssimo você ter isso muito, muito claro para o cliente. Né? Eram produtos que seriam lançados, né? O cliente e o arquiteto sabiam que esse produto teria um prazo já esticado. Sim. Então, o prazo já seria de 6 meses. Né? Mas, por exemplo, nós tivemos uma guerra no meio do caminho que atrasou a coisa. Coisas então, que são assim, totalmente imprevistas, né? Fugiu do controle. O que é o primeiro passo da coisa? A gente cobra a transferência dos nossos fornecedores. E quando essa informação chega, não adianta eu segurar ela. Eu preciso te falar, porque se eu te falo que eu vou ter que houve um problema no meio do caminho, a gente tem como se adaptar. Se chega na última hora, eu tenho que te entregar o produto. Fala, não, mas 1 mês e meio atrás deu um problema a tal lugar. Não, uma coisa, eu preciso ter esse caminho sempre bem alinhado, né? Sim. E isso é uma coisa que com a gente... A transparência, ela é um ponto importante, né? Porque nós não temos o controle de quase nada, né? A gente acha que tem, mas na verdade a gente não... A gente faz o nosso melhor fazemos, e o resultado é positivo na maioria das vezes. Trabalhamos, né, com responsabilidade, com transparência, mas de fato muitas coisas não estão no nosso controle, porque a gente depende de uma cadeia de outros parceiros e fornecedores. E eles também... Sim, por sua vez, a mesma coisa. Exatamente. Por exemplo, falando, né, dos eletrodomésticos, eu trouxe o cliente, especificamos os equipamentos, aí você fala, tem 6 meses para esse equipamento chegar. Aí acontece, como você falou, acontece uma guerra, um imprevisto. O que era 6 meses, demorou 7. Não foi nem algo tão absurdo. Né? Mas é uma coisa que não é um motivo de força maior. Quando surge isso, a primeira coisa que você tem que fazer é comunicar. Comunicar. Eu acho que a comunicação também é outro ponto, né? E graças a Deus a gente erra muito pouco, tá, gente? Então, assim, guerra às vezes atrasa, não tem jeito, não tem como a gente fazer. Né? E não estamos com poucas por aí, né? Faz parte, né? Mas eu acho que eu entendo isso, né? Porque dessa maneira, porque a gente depende de várias outras pessoas para o nosso trabalho funcionar, né? Então, poder contar com esses parceiros, mesmo quando acontece um imprevisto, você ter a segurança que eles vão chegar para você e falar, olha, aconteceu isso. Tá bom, então vamos ver como a gente vai lidar com essa situação. E eu acho que isso é primordial, assim, é essencial para trabalhar com qualquer parceiro. Também ter sensibilidade na coisa, né? Eu me recordo que a gente teve, quando teve aquele problema no Rio Grande do Sul da enchente, a primeira coisa que a gente fez aqui, nós temos clientes no Brasil inteiro, nós somos a maior loja virtual do assunto, do segmento. E um segmento interfere no outro, né? Total. Que é o de MDF... Mesma coisa. Né? Não, mas eu digo até a sensibilidade não só na compra, mas na venda. Porque assim, nós temos profissionais lá que trabalham com o cliente final. Né? A primeira coisa que a gente falou, seu cliente está bem, a obra vai continuar, a casa está de pé. Sim. Né? Porque não adianta nada eu ter produto aqui para entregar se eventualmente o cara não vai perdeu a coisa, vai ter que mudar, ou desistiu de morar ali, vai morar em outro lugar. Então a primeira coisa que a gente fez foi recuar e dar a opção, inclusive do cliente, ele cancelar se ele quisesse. Sim. Não tem problema, se você quiser cancelar, não tem problema, você cancela, a gente devolve seu dinheiro numa boa, porque eventualmente o teu problema não é mais onde eu vou morar.
Não é mais a reforma que eu vou fazer. É outro problema que você precisa ter. Sim. E eu acho que esse é um nível de sensibilidade e preocupação que você tem que ter com o seu cliente e com o seu parceiro. Sim. Em todos os lados. Sim, Né? e eu tive uma experiência assim com um parceiro há anos atrás que não vou mencionar, mas assim, foi uma coisa bem, bem triste. Uma enchente aconteceu, foi aqui em São Paulo, né? Olha. E ele perdeu boa parte do que estava na loja. E aí a gente estava com um projeto, né? E a gente teve essa sensibilidade também com ele, Claro. porque ele estava passando um momento assim bem difícil, né? Sim. Poxa, e a gente não quero viver isso nunca, porque juntamente a com o gente cliente, trabalha tanto para construir uma coisa para e ninguém deseja De que jeito algo desse tipo aconteça, né? Mas não manter. Mas assim, isso que você falou também é um ponto legal da gente entender e perceber que a gente precisa ter essa sensibilidade com o nosso parceiro também, né? Sim. E entender o lado dele, né? Entender ali as questões que também envolve a entrega, o prazo, né? O compromisso dele. Porque às vezes pode acontecer realmente coisas imprevisíveis, né? Não, e também o modus operandi do dia a dia, né? Nós tivemos um caso aqui, também não vou falar nomes nenhum, mas era fora de São Paulo, e nós instalamos todos os produtos, mas a obra não estava terminada. Então, a máquina de gelo foi desligada, a adega foi desligada, tudo você desligou. Sim. Tá funcionando, é só ligar, né? E aí o que aconteceu? Depois que a pessoa mudou, a pessoa ligou alguns equipamentos e a máquina de gelo não conseguiu ligar. Né? Ela precisava ficar, acho que alguns segundos a mais pressionando, não me recordo qual era o motivo, tinha alguma coisa para fazer na máquina, alguma liberação que tinha que fazer lá, que a gente conseguiria explicar pelo telefone. Né? E o cliente não se sentiu à vontade, bateu o pé, né, que queria, falou, tá tudo certo. Nosso técnico foi lá, ligou a máquina, fez o relatório e mandou para o profissional e tudo mais. Tranquilo, beleza. Aí, passado algumas semanas, houve uma descarga de energia e uma queda de energia. Né? Tudo bem. Não deu problema nenhum. Mas o produto desligou por algum motivo. Eu não lembro se desligaram o disjuntor, eu não lembro o que aconteceu exatamente. Mas o produto foi desligado. Né? Tem produtos que você religa automaticamente. Tem produtos que não. Né? Aí tem que reiniciar. Você tem que reiniciar. Né? E aí a pessoa falou, não, quero que venham aqui religar de novo. E o nosso parceiro do lado falou, gente, poxa, o pessoal já foi aí uma vez sem custo nenhum e estava certo, porque podia ter tido um problema mesmo. Deixa eles te ensinarem a ligar isso à distância, porque aí você já liga. Né? E eram assim, coisas de 2 botões, ou um botão mesmo, que você tinha que segurar um pouco mais de tempo, não me recordo exatamente qual foi a solução. Né? Mas também tem essa de olhar e falar, pô, vamos lá, é só apertar um botão. Né? Me ajuda aí pra gente resolver o problema, você já vai ter gelo daqui 40 minutos. Né? E essa parceria, essa sinergia é importantíssimo com o profissional também. Sim, claro. Né? Pra gente ter todos os pontos. E me diz uma coisa, quando que você decidiu? Voltando. Quando você decidiu que falou, eu quero arquitetura? Porque você fala com isso com uma paixão que desperta a curiosidade de como isso surgiu em você. Realmente, a arquitetura sempre foi uma paixão, né? Mas eu só fui realizar agora sim, posso dizer que realizei um sonho, né? Claro, afinal de contas, toda a realização um dia foi um sonho. Exatamente. Eu sempre, desde pequena, eu entrava nos ambientes e ficava imaginando como que aquilo poderia ser diferente, se fosse usada uma cor diferente, como é que ficaria se a mesa estivesse numa posição diferente, enfim. Mas não entendia muito de onde vinha aquilo, né? Aí, o tempo passou, acabei, né, fiz um ano de faculdade de educação física. Olha que legal. Mas acabou que não era o que eu imaginava também. E aí a vida tomou outros rumos, né? Tive 2 filhas. Enfim,
por isso que eu comecei dizendo que sou mãe, né? Aham. Porque isso ocupou muito da minha vida. E dá um trabalho, né? E realmente a arquitetura veio na minha vida mais tarde, né? Mas aí na verdade eu fiz o curso de design de interiores primeiro. Que legal. As minhas filhas já eram grandinhas, já tinham uma certa independência, então eu pensei, agora eu tenho condição de Me dedicar para isso, de realizar esse sonho. De realizar esse sonho. Aí fiz design de interiores, me formei. Comecei assim, né, pegando projetos pequenos de pessoas conhecidas. E eu falei, por que não arquitetura, né? E aos 45 anos de idade entrei na faculdade de arquitetura. Que legal! E me formei aos 50 anos de idade. E atuo tô com 54 agora, já atuo há 4 anos como arquiteta. Que legal! Atuava antes como designer, mas como arquiteta a gente fica... tem um mercado maior, né, para atender, né? Então, é claro que isso traz benefícios, traz até como as pessoas enxergam você muda, né? Você tem mais, querendo ou não, a arquitetura, são 4 anos a mais no mínimo, né, de estudo, né? São 5 anos 5 anos de agora? faculdade. São 5 anos a mais de estudo, né? Então, assim, com certeza, somando a parte de design de interiores e de negócios, são 7 anos. Poxa, você tem uma base educacional ali muito diferente. E tem uma coisa que é curiosa, sabia? Mas eu sou ator formado. Que legal. Eu me formei também. Foi 2009, eu tinha 36. Tinha 36 quando eu entrei. Né? 36? 36, acho que é. E... Quando eu entrei, eu tive um dilema que acredito que passou na sua cabeça também. Falar, poxa, tem que começar de novo. Recomeçar. Tem gente, eu não parei, né? Eu fui somando a coisa, mas o jeito que a gente aprende quando a gente é mais velho, ele é muito diferente. O jeito que a gente valoriza a informação, que a gente valoriza o captar, o absorver do professor as coisas boas e também, eventualmente, refletir algumas coisas aí que você pode não considerar tão legais, mas o que quando você sai da faculdade do curso, você sai muito melhor preparado. Sim, é né? verdade. Então, é verdade. Essa base, né? Ou seja, toda a parte de ser mãe, de ter feito tudo mais, para chegar na arquitetura, esse pavimento é muito forte. Sim. Né? Para na hora de falar da coisa, ter a propriedade de falar. Quando a gente chega na faculdade já com um pouco mais de idade, maturidade, né? A gente realmente encara de uma forma diferente, né? Realmente querendo aproveitar todos os conteúdos. Porque existe às vezes até inconsciente, mas existe uma urgência, né? Eu não tenho mais tanto tempo, então eu preciso realmente valorizar isso, eu preciso aproveitar isso o máximo possível. Então, realmente, eu percebi isso, né? Quando eu entrei na faculdade. E muito engraçado, porque a maioria dos meus colegas eram bem mais jovens do que eu. Mas eles tinham até que bastante maturidade, assim. A gente via muito o pessoal, assim, na rua, fora, mas o pessoal de arquitetura sempre estava em sala de aula. Sempre estava em sala de aula, porque... o pessoal do teatro que nós não Mas é uma faculdade muito intensa, porque você mistura várias áreas ao mesmo tempo, né? Matemática, a gente tem matérias bem pesadas, como cálculo estrutural, por exemplo, né? E por mais que você vá usar um engenheiro em algum momento... Não, engenheiro é nosso parceiro sempre. Mas você precisa saber, né? Se eu não me engano, tinha uma frase... Acho que Niemeyer falava uma coisa assim. Né, quem validava o que Niemeyer fazia era Luz Costa, né? Então, assim, ele que era bravo, o gênio, né? É isso aí. Por trás do gênio, né? Ele era o gênio isso, por trás do gênio. É você conseguir agregar a coisa... Para ele desenhar uma coisa tão extravagante com carta armada que ele fazia... Sim, ele precisava... Ele tinha que ter 70% do conhecimento que aquilo ia funcionar. Ele já sabia que ele já tinha falado que isso aqui vai dar certo de fazer.
Ele vai ter um trabalho, vai dar manutenção, vai ter que fazer tudo isso ao longo do tempo, mas dá para ficar de pé. Né? E aí saem aqueles projetos que, sabe, deixam todo mundo... Icônicos, né? Hoje, o Niemeyer é conhecido mundialmente, né? Quem não conhece, né? Pode não conhecer o político no qual vai votar, mas ele... Olha esse assunto tão bravo. O assunto para outro podcast. Nossa, ninguém mas a fase... Um dia o Brasil vai estar bem, um dia o Brasil vai estar melhor. Mas essa questão realmente de ter entrado na faculdade já com essa maturidade me fez ser mais objetiva também, mais objetiva, né? De buscar aquilo por causa do tempo. Mas foi muito bom, muito bom. E eu acho que as coisas têm tempo certo para tudo, né? E aconteceu quando tinha que acontecer. E eu sou muito... tenho muito... prazer de dizer assim, eu sou arquiteta, sabe? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Posso não ser a melhor do mundo, mas é muito prazeroso dizer, sou arquiteta, tenho essa profissão, eu gosto de pensar nos espaços, em como as pessoas ficam dentro dos lugares, usam os lugares, e saber ter essa consciência de que tem alguém ali desfrutando. E não é incomum eu ver, por exemplo, projetos meus que já ficaram prontos, entregues, e os clientes quase sempre me seguem no Instagram e ver stories deles com família. É maravilhoso. Com um cachorro brincando, com stories. Aí eu olho para aquilo e falo, eu pensei nesse espaço e olha só que legal que está acontecendo lá. Eles estão desfrutando. Isso é maravilhoso. Isso acho que é a maior satisfação da minha profissão. Claro que todo profissional pensa em ter lucro, ganhar dinheiro, normal, todas as áreas, Sim, né? Não total. só arquiteto, todas. A gente um negócio. trabalha para realmente ter ali a provisão, o sustento e tal. Mas ter esse tipo de realização, quem, independente da área, né, consegue ter, é satisfatório demais. Não, total. E me diz uma coisa, falando em formação e tudo mais, o que você diria que a faculdade não ensina, mas é fundamental para um arquiteto de primeira linha? Duas coisas. E acho que talvez as pessoas concordem comigo, mas eu acho que a faculdade não ensina a você lidar com pessoas. É uma verdade. É completamente verdade. Em arquitetura, eu não sei em outras áreas, né? Em arquitetura, a gente precisa meio que aprender a trabalhar em equipe, né? Porque dependendo da matéria que a gente tem, a gente precisa fazer projeto em equipe. Por exemplo, urbanismo era uma matéria que a gente sempre tinha que fazer com outros alunos, né? O projeto não, já era um projeto que você fazia sozinho. Só que isso não é uma realidade. A gente precisa de outras pessoas para fazer o nosso trabalho funcionar. E você saber lidar com outras pessoas, acho que é o maior desafio que um arquiteto tem, porque a gente lida com muitas pessoas no caminho. A gente lida com os clientes, a gente lida com os fornecedores, a gente lida com os prestadores de serviço na obra. Então, acho que isso a faculdade ainda não ensina. E a empreender. Empreender é um lado complexo. Porque muita gente faz a faculdade de arquitetura para trabalhar num escritório ou numa construtora. E você empreender é uma coisa muito difícil, ainda mais no nosso país. A tarefa não é fácil. E você fazer isso com integridade, transparência e responsabilidade é mais difícil ainda. Então, eu acho que são duas coisas que a faculdade não ensina. A gente aprende mesmo na prática. No meu caso, eu tive o privilégio de fazer outros cursos que ajudaram a melhorar essa visão e entender como as coisas funcionam dentro de um escritório de arquitetura, né? Mas eu acho que é isso, assim, a faculdade deveria incluir essas duas coisas, assim. Eu também acho. Aprender, acho que desenvolver habilidades
emocionais, assim, no sentido de realmente aprender a lidar com outras pessoas da forma correta, né? Com muito sempre respeito e empatia, que é o que Isso é mais fundamental, falta, né? né? Isso é fundamental. E empreender, acho que empreender Olha, é algo muito difícil que a faculdade não ensina. Eu não sei se um dia uma faculdade vai conseguir ensinar a todos os pontos, né? Eu acho que alguns elementos do empreendedorismo são ensináveis. Sim. Outros a gente acaba tendo que fazer um aprendimento, assim, aprendimento não, inventei uma palavra, um aprendizado em campo, né? A experiência, né? Mas assim, poxa, controle financeiro, a parte do fiscal, por exemplo, uma aula de contabilidade que ensine realmente o quanto você paga de imposto, como você paga de imposto, Sim. o que é de diferença. As realidades mesmo, né? E isso eu acho que falta. Agora, tem nuances que não, né? Querendo ou não, o core do seu negócio é você. Sim. É como você trata o projeto, como você trata um projeto com alma, né? Sim, é como você coloca essa coisa. Então, a parte embora dê para se ensinar a vender, por exemplo, de uma forma geral, os detalhes do seu produto, do seu negócio, da sua empresa como um todo, você vai ter que desenvolver. Isso vai ser uma experiência própria, não tem jeito, né? E no que se refere à arquitetura, tem outras áreas também, mas é um serviço, né? Sim. A arquitetura, a gente vende um serviço, a gente não vende um produto final, que é palpável. Sim. Então, você... Mas quando não tem esse serviço, é palpável também, dá para você ver que não teve. Sim, exatamente. Faltou cuidado de algumas coisas. Então, assim, a gente precisa ter muito mais cuidado, né? Porque aquilo não está concreto ainda, né? E a gente tem duas etapas também. A etapa do projeto, né? Que aí o serviço se concretiza. Você entregou um projeto, você entregou ali um planejamento para uma obra, para uma reforma. E depois a obra ou a reforma propriamente dito, que é uma outra etapa, né? Total. Que também necessita ali do acompanhamento do arquiteto, enfim. Mas acho que essa questão é bem delicada e tem que ser muito bem tratada, e principalmente na hora de você falar com o teu cliente, explicar o que de fato você está entregando, né? E para ele também poder confiar no seu trabalho, né? Total. Até porque boa parte do que a gente faz, quando a gente mostra, é o que você falou, a gente tem um produto para mostrar. Né? Tudo bem que a forma de aplicar esse produto, que como a gente estava falando, são várias. E de como tratar o serviço que tem atrás dele, para garantir que ele vai estar lá e funcionando bem, faz parte do nosso negócio. Mas a responsabilidade do profissional que cuida de serviço, principalmente do arquiteto, ela está muito pautada no que ele já fez, no que ele já construiu, né? E tendo essa questão de forma muito estável, ou seja, você nunca pode cair. Sim. Né? Você sempre tem... Uma coisa é você mostrar... Eu tenho 4 anos de várias obras, tudo incrível, sem problemas, todas as adaptações, os desafios cumpridos, né? E outra parte é chegar numa situação que você fala... aquele profissional que faz, por exemplo... que existem, né? Sim. Mais do mesmo. Sim, parece que ele tem profissional que infelizmente parece que tem uma linha de pensamento e adapta tudo para isso. Tudo bem, é o estilo dele, mas eu acho que você empobrece um pouco como você falou, a alma do espaço sendo colocado na alma do cliente sendo colocado no espaço. Sim. Né? Porque você acaba tendo um produto, talvez um produto mais de boutique, né? Que você tem um exemplo, você moraria num Niemeyer, um exemplo, né? Eu acho que o projeto, quando ele é pensado no cliente, da forma como você faz, por exemplo, você tem uma linha de evolução muito melhor, né? E a satisfação desse cliente em estar no lar dele é muito diferente. É verdade. É um negócio assim que é impagável, né?
É aquilo que eu comentei há pouco, né? Às vezes eu vendo stories de clientes meus ali desfrutando dos espaços, é incrível, né? É incrível mesmo, né? E eu não faço só projetos residenciais, eu faço alguns projetos corporativos, né? De clínicas também, né? E assim, ver como dando um exemplo de uma cliente minha, dentista, né? O prazer que ela tem, assim, teve de receber o consultório e falar, nossa, eu vou poder atender meus pacientes como eu sempre quis. Que legal. Nossa, aquilo para mim não teve preço, sabe? Total. Então, eu acho que é bem importante essa questão, você tratar isso com muito cuidado e cada projeto ser muito personalizado, né? Porque cada história é diferente da outra, né? Cada espaço tem que representar, tem que ter uma identificação com quem está ocupando aquele espaço. Com certeza. Né? Então, como no começo da nossa conversa a gente falou isso, da ocupação, do pertencimento da cidade, que a arquitetura conta muito do que é cultural, do que é próprio de um povo, de uma região, isso também é trazido para o interior, né? Para dentro das casas, né? Então, a pessoa tem que entrar na casa e se sentir pertencente àquele lugar. Então, acho que isso vem da escuta, vem da sensibilidade do arquiteto, do profissional, em saber fazer isso. Não é só... É claro que a gente passa muito por uma questão técnica, né, de, por exemplo, entender de materialidade, entender... Total. Que aí os parceiros bons vão dar o apoio. Sim, né? Se a gente não conhecer também de material, do que está no mercado, a gente não consegue desenvolver as ideias e as soluções, apresentar soluções para o que o cliente deseja. Mas eu acho que esse lugar da escuta, ele é essencial. Olha, eu concordo plenamente e eu acho que essa frase o nosso objetivo é criar um espaço que o cliente se sinta pertencente no lugar. É maravilhoso. Aquele espaço é meu. Cheguei no meu lugar. Cheguei no meu espaço, no meu cantinho. Isso é maravilhoso, né? Olha, Luciane, eu não tenho nem como te agradecer essa primeira vez que a gente veio conversar, porque a gente vai ter que conversar de novo. Porque tem muito papo para fazer ainda, né? Eu sei que a gente está com um horário um pouco limitado hoje. Sim. Mas eu queria te agradecer. É muito legal ver a forma como você visualiza um projeto, visualiza a forma de usar e de fazer a arquitetura. Né? Conta com a gente com o que você precisar. Obrigada. Né? E eu te digo que esse é um caminho que impacta e com certeza os clientes vão cada vez mais entender que esse é um caminho excepcional para se desenvolver o projeto. Muito obrigada. Eu também agradeço o espaço, a oportunidade e poder falar daquilo que a gente ama fazer é sempre um privilégio, né? Com certeza. E qual que é o seu Instagram para passar para o pessoal? Meu Instagram é @Luciane_Zanini. Maravilha. Ela vai estar marcada nos cortes também. A gente vai fazer em collab para poder também, quem tiver interesse pode entrar lá, curte, segue ela também, que vai ser ótimo. Obrigada. Luciane, muito obrigada pela visita. E vamos conversar, vamos marcar de novo com certeza. Com certeza. E para você que está em casa, gostou? Curte, compartilha e vamos que vamos.